Salve, salve rapaziada, vamos gravar mais um vídeo aqui, espero que vocês gostem. Hoje a gente vai falar sobre a história da igreja, a parte 2, né? Espero que vocês gostem aí, puderem se inscrever, deixar um like e comentar, já ajuda bastante aí ao trabalho aqui, né, do vídeo aqui, ok? A gente hoje vai falar aqui da história da igreja, né? Antes a gente vai ler aqui um versículo bíblico, né, que fala no livro do Apocalipse, né, no capítulo 2, do verso 8 a 11. Né, eu vou me basear sempre na história, no livro do Apocalipse, né, nas 7 igrejas, ou 7 períodos. E a gente vai para o segundo período agora aqui, né, que vai do ano 492, que a gente foi semana passada, do primeiro século até o ano 491, que é o segundo, que é o quinto século já, desculpa, até o ano 1100, ok? Aí o texto diz assim, ó: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: assim diz o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas voltou à vida. Conheço tua tribulação, tua indigência. És rico, porém, e as blasfêmias de alguns dos que se afirmam judeus, mas não são, pelo contrário, são uma sinagoga de Satanás. Não tenhas medo do que irás sofrer. Eis o que o diabo vai lançar alguns dentre vós na prisão, para serem postos à prova. Tereis uma tribulação de 10 dias. Mostrar-te-ei fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, será lesado pela segunda morte. Aí aqui, ó, a gente vai agora para o estudo aqui agora, né? Fala assim, ó, a igreja cristã, né, entre 492 a 1100 viveu uma era de transição da antiguidade tardia para a Idade Média, marcado pela consolidação papal, né, expansão missionária e tensões doutrinárias. Esse período abrange o fim do Império Romano do Ocidente e o fortalecimento da Igreja como instituição central da Europa. Período inicial 492 a 590. O Papa Gelásio I, 492 a 496, defendeu a separação entre autoridade espiritual e temporal. Ele não defendia a igreja como igreja e Estado junto, né? Enquanto Gregório I, o Grande, 590 a 604, organizou a igreja em meio às invasões bárbaras, enviando missionários à Inglaterra e promovendo reformas litúrgicas. Concílios e doutrina, 590 a 800. Concílios como Éfeso, 431, né, já é terceiro século ali. Terceiro século não, quinto século, quer dizer, né? Mais impactos duradouros. Desculpa aí, que é quinto século. Calcedônia, 451, e Constantinopla, 3, 680 a 681, definiram a cristologia contra o nestorianismo e o monotelismo.
também não vou parar tanto assim para falar a respeito dessas heresias que surgiram, né? Para o vídeo não ficar muito grande. No Ocidente, a Igreja enfrentou a iconoclastia bizantina em 726 a 843, defendendo imagens no Segundo Concílio de Nicéia em 787 e expansão em conversões em 800 a 1000. Carlos Magno, coroado em 800, impôs o cristianismo aos saxões, os ingleses, né? E fundou escolas carolingias, que são mosteiros, né? Missionários como São Patrício, Irlanda, no século IV, né? Mas legado perdura. Século V, desculpa, né? Século V. Bento de Núrcia, regra monástica em 540, e Cirilo e Metódio, eslavos, né? No século IX, né? Expandiram a fé. É interessante, né, que Cirilo e Metódio, né, eles formaram o alfabeto, né, eslavo, né? O pessoal da Rússia, o pessoal da Ucrânia, o pessoal da Polônia, o pessoal da Croácia, o pessoal de um monte de país, Bósnia, todos eles falam, Iugoslávia, né, também, República Tcheca, e hoje é Tchecoslováquia, né, todos esses grupos aí, esses países, né, todos eles falam a língua eslava. E foi feito por esses dois monges, né, Cirilo e Metódio. No Brasil colonial posterior, ecos missionários influenciam, mas o foco ainda é o europeu, né? O foco europeu domina até então, né? Até o Brasil foi descoberto, né? Tinha esses ecos aí ainda no Brasil colônia, né? Reformas e tensões de 1000 a 1100. O cisma do Oriente, né? Ele foi ali em 1054, dividiu católicos e ortodoxos sob o Papa Leão IX. A primeira cruzada em 1095 a 1099, capturou Jerusalém em 1099, criando reinos latinos, né, em Jerusalém. Aí tem Cluny e System, reformaram mosteiros, né? O Investitura em 1075 e 1122 fortaleceu o papado contra imperadores. Como eu disse, né? Falei antes aqui que o Império Romano e os imperadores, né? Eles tinham caído no Ocidente. Porém, no Oriente ainda tinha imperadores ainda, né? E teve o Investitura, né? Em 1075, 1122, fortaleceu o papado contra os imperadores no Oriente, não no Ocidente mais. A cisma de 1054, conhecido como o Grande Cisma do Oriente, foi o evento que formalizou a divisão entre a Igreja Católica Romana, Ocidente, de língua latina, né? E a Igreja Ortodoxa, Oriente, de língua grega, resultando em excomunhões mútuas entre o Papa Leão IX
e o patriarca Miguel Cerulário, que era lá na atual Turquia, né? Diferenças teológicas entre católicos romanos e entre a Igreja Católica Romana, né, do Ocidente, e a Igreja Ortodoxa do Oriente. As diferenças teológicas, questões doutrinárias acumuladas incluem o filioque, né, que é a questão da filiação, né, de Jesus. A adição ocidental ao credo niceno, afirmando que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, rejeitada pelo Oriente como uma alteração unilateral. Divergências litúrgicas, como o uso de pão ázimo, Ocidente, versus fermentado, Oriente, na Eucaristia e a veneração, ou Santa Ceia, né? E a veneração de ícones versus iconoclastia, agravaram tensões, né, entre o Ocidente e o Oriente. Conflitos políticos e culturais. Roma reivindicava a primazia papal universal sobre a pentarquia, 5 patriarcados, né? Que é Jerusalém, Roma, Bizâncio, Alexandria e Antioquia. Constantinopla, quer dizer. Subordinando a igreja ao imperador. Diferenças linguísticas. Latim versus grego. Culturais e políticas, como invasões normandas no sul da Itália, afetando igrejas gregas, culminaram em 1053 a 1054, com ordem papal para latinizar ritos orientais. Evento imediato e legado. Em julho de 1054, legados papais depositaram uma bula de excomunhão na Ágia Sofia. Cerulário retaliou dias depois. Né, o Papa dizia: você aqui, Cerulário, você não tem jurisdição nenhuma. Aí Cerulário lá na Istambul, né, atual Istambul, né, Constantinopla, e Bizâncio também, né, dizia: você aqui, o Papa aqui não tem legislação nenhuma. Aí ficava um excomungando o outro, né, do lado de lá de Roma e do lado de cá de Constantinopla, Bizâncio, né? Embora não visto como definitivo na época, o cisma se consolidou com as cruzadas e o saque de Constantinopla em 1204, moldando a cristandade medieval. E é isso aí, espero que vocês gostem. O vídeo vai ficar mais ou menos uns 10 minutos aí, 11, 12, sei lá. Mas eu resumi bastante aqui o assunto, né? Já para não ficar tão longo o vídeo. Beleza? Fica com Deus aí, até a próxima. Foi.